Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como é ter sido escolhida por Deus para ser um milagre. Ser um milagre é vencer os desafios, entrar e vencer os desafios com a ajuda daquele que vence o impossível. E eu tenho as marcas no meu corpo disso. Eu tenho o diagnóstico de miastenia graves há mais ou menos uns 9 anos. E eu demorei um ano para ter o diagnóstico, desde que eu comecei a ter os sintomas. Comecei com o olho caindo, eu não tinha força da pálpebra, eu ficava com o olho caidinho. Depois comecei com o sorriso, meu sorriso ficava quadrado. E depois começou com a deglutição, eu não conseguia engolir, não conseguia mastigar, ficava muito cansada para comer. Escovava o dente, a água voltava pelo nariz. E aí foi piorando, eu fui caindo no meio da rua, eu fui caindo pra subir no ônibus, eu não conseguia mais cantar, eu não conseguia mais falar, eu começava a falar, minha voz começava a ficar anasalada e as pessoas não entendiam o que eu tava falando. Até que a gente chegou num médico, Dr. Sandro, ele é um professor lá, um neurologista. E aí ele olhou pra mim, e aí eu falei o que estava acontecendo, e no dia eu tava com o olho bem caído. Ele falou, quanto tempo você tá com o olho assim? Eu falei, mais de um ano. Ele falou, você tem miastenia graves. Quando entrou a medicação, eu melhorei muito, muito. E a vida continuou, né? Eu nunca mais consegui seguir minha vida igual. Meu sorriso no final do dia nunca mais foi o mesmo. Comecei a faculdade. E na faculdade me chamaram para trabalhar lá e eu consegui bolsa na faculdade. Só que aí eu acordava às 4 da manhã para ir para a faculdade, voltava para casa, almoçava e depois voltava para trabalhar. Chegava em casa já era mais de meia-noite. Nisso eu comecei a ficar muito cansada, muito exausta e os sintomas afloraram de novo. Aí eu abri mão da faculdade, abri mão de estudar. E continuei a vida, continuei na igreja, continuei com os desafios, sempre cansando mais no final do dia. Até que eu consegui um emprego, comecei a trabalhar horário integral e a doença aflorou como se não houvesse amanhã. Porque aí eu pegava condução, né? Condução cheia em horário de pico. E aí eu fui ficando muito mal. Aí voltei pro hospital, colocaram o corticoide de volta depois de muitos anos. E aí não melhorei, aí eu voltei de novo no médico, eles aumentaram mais o corticoide. E aí foi disso, cada vez aumentava mais corticoide, até que cheguei no médico. Não, eu fiquei internada antes, por conta da miastenia. Tava entrando em parada respiratória. E aí eu fiz plasmaférese, foi o primeiro tratamento que eu fiz, diferente dos remédios. E aí internei mais 2 vezes, fiz mais 2 vezes plasmaférese, até que o médico chegou pra mim, ele falou, a gente não tem mais o que fazer com você já tá com a dosagem máxima da medicação, você já fez a plasmaférese e seu corpo não tá respondendo mais. Te dou uma semana pra você achar um cirurgião pra gente fazer a retirada do timo. E aí eu fiz a timectomia por videolaparoscopia. E fiquei muito melhor, fiquei sem medicação nenhuma. Depois de um ano a gente foi tirando, conseguiu ficar um ano sem a medicação. Agora quero dividir com vocês outro diagnóstico que eu tive há uns 6 anos. Ele é de borderline. Na época, quando eu tive a primeira vez que eu tive esse diagnóstico, eu simplesmente não voltei mais na médica, na psicóloga, porque eu já tinha ouvido falar uma vez num filme e a forma que eles abordaram esse diagnóstico foi muito pejorativa. E eu falei, eu não sou desse jeito, eu não sou uma pessoa cruel. E aí eu falei, eu não sou isso, eu não aceito isso e fui embora. Só que mesmo eu indo embora e não voltando mais, eu fiquei com aquilo na cabeça.
E eu fui atrás dos sintomas, eu fui atrás de entender o que era aquilo, procurei todos os vídeos do YouTube, eu assisti, tudo que tinha na internet eu vi. Então eu fui atrás da informação. Conheci uma psicóloga que era do ambulatório de miastenia, e aí eu comecei a conversar com ela pela internet mesmo. E aí depois eu fui atrás dela para me consultar e fiquei um tempão com ela. E ela continuou afirmando esse diagnóstico. E aí eu aceitei daquele jeito, né? Nunca aceitei medicação, nunca levei à frente nada. E eu sempre tive muita dificuldade com relacionamentos. E eu sempre fui muito intensa nas relações. Eu começava tudo muito intenso, e depois eu achava que as pessoas iam me abandonar. E aí eu acabava cobrando muito do outro, me envolvendo de forma muito intensa com as pessoas. E aí, quando eu entrei na igreja, isso ficou mais visível. Porque quando eu tava na adolescência, eu acabava saindo dos relacionamentos quando eu percebia que tava dando errado, porque eu achava que as pessoas iam me abandonar. Então eu abandonava pra não ser abandonada. Só que na igreja, eu me propus a permanecer nos relacionamentos. E aí esses sintomas começaram a ficar mais fortes, mais aflorados. Eu comecei a ter uma coisa chamada crise dissociativa. No começo eu não sabia o que estava acontecendo. Eu tive algumas vezes quando eu tinha muita emoção. Não parecia real aquela situação. E algumas vezes eu nem lembrava das situações. Eu pesquisei e descobri o que era crise dissociativa. Mas eu falei, não tenho isso. E aí mais pra frente eu fui descobrir que isso também é um dos sintomas de borderline. O primeiro vídeo que eu vi falando sobre borderline, a menina falava assim, que as emoções são o tempo todo, como se tivesse alguém muito querido tivesse morrido. Então é muita emoção para às vezes as coisas pequenas. Então isso castiga o emocional, e a falta de entendimento das outras pessoas também castiga bastante. E aí eu conheci uma médica, a doutora Luana, e ela é psiquiatra, e nisso foi quando eu aceitei o diagnóstico. Comecei a tomar a medicação correta, aceitei a medicação e realmente dei o tempo para entender que ela me ajudava, que eu precisava dela, que sozinha eu não dava conta daquela multidão de emoção dentro de mim. Só que mesmo tendo aceitado o diagnóstico, mesmo tendo começado a medicação, mesmo tendo começado psicoterapia, na verdade eu comecei várias e parei, e comecei de novo e terminei e parei, mas enfim. Tendo levado à frente o tratamento, eu entrei numa fase muito ruim. Falando dessa forma, mas eu tava em meio a um episódio depressivo, então as coisas que aconteceram, o entorno influenciou também nas minhas emoções e na forma que eu reagi. E um dia eu saí pela rua, na verdade eu não lembro desse dia, eu sei o que me contaram. Saí pela rua e acabei me jogando da ponte. E graças a Deus eu estou aqui. Mas nesse dia eu tive uma crise dissociativa e eu não lembro de nada, não lembro do que eu falei, não lembro do que eu senti, não lembro do que eu vivi. Só sei que chegamos aqui. É maior do que eu posso suportar. A tua palavra me faz avançar. Firmado em tuas promessas. Você tem promessa? Me levantar. Levanta! Renovando minhas forças. Recebe mais força! Posso lutar. Você pode sim! A moral dessa história é que Deus não dá nada maior do que a gente possa suportar. E quando a gente convida Deus para passar o desafio com a gente, quando a gente tem Deus com a gente, quando a gente fala, Senhor, eu sou teu, qualquer desafio se torna milagre. Então declara para o Senhor que
você quer ser dele em todas as áreas da sua vida, que você quer ele contigo em todas as áreas da tua vida. E com certeza você vai ser um milagre também. Basta saber que sou teu.